Em 10 de agosto de 1628, o navio de guerra mais caro já construído pela coroa sueca zarpou de Estocolmo, com bandeiras, canhões de honra e uma multidão inteira reunida na orla para assistir a um dos maiores espetáculos navais que o reino já tinha organizado. 20 minutos depois, esse mesmo navio estava no fundo do mar, a apenas 120 metros da costa, sem nunca ter saído da própria baía onde tinha sido construído, diante dos mesmos espectadores que ainda estavam ali, olhando. E o mais incômodo de tudo é que, semanas antes, alguém já tinha visto aquilo acontecer, em miniatura, num teste simples que quase ninguém lembra hoje, e que foi interrompido justamente porque parecia perigoso demais para continuar. O navio se chamava Vasa, batizado em homenagem à própria dinastia real sueca que governava o país. Era o símbolo naval de um reino em guerra havia anos, envolvido em conflitos que se estenderiam por décadas pela Europa, e o rei Gustavo Adolfo queria uma frota capaz de projetar poder pelo Báltico inteiro, intimidando rivais só de existir. O Vasa devia ser a peça central dessa frota, o navio de guerra mais armado e mais decorado que a Suécia já tinha colocado na água, coberto de esculturas douradas e talhadas à mão na proa e na popa. Em vez disso, ele se tornou o naufrágio mais estudado da história naval, e ficou 333 anos submerso antes de alguém sequer confirmar exatamente onde ele tinha afundado. O contrato de construção foi assinado em 16 de janeiro de 1625 pelo construtor naval holandês Henrik Bertson, conhecido como Mestre Henrik, junto de seu sócio Arendit de Groot. O projeto original já era ambicioso, um navio de guerra de grande porte, com artilharia pesada, mas ainda dentro do que a experiência de Bertson, formada nos estaleiros holandeses, conseguia sustentar com segurança e previsibilidade. Em 5 de agosto de 1626, menos de 5 meses depois do início da construção, com a quilha já assentada e boa parte da madeira estrutural já cortada e preparada, o rei Gustavo Adolfo ordenou uma mudança drástica no meio da obra. O navio precisaria carregar 72 canhões de 24 libras, um armamento consideravelmente mais pesado do que o planejado originalmente. Para caber tanto armamento, o projeto teve que ganhar um segundo convés inteiro de canhões, empilhados sobre o primeiro, que simplesmente não estava nos planos originais nem na distribuição de peso já calculada. O próprio rei já tinha, antes disso, especificado um navio de 120 pés suecos de quilha como resposta direta a derrotas navais suecas na Baía de Riga, em 1625, que expuseram a fragilidade da frota existente. Mas Ibertson não seguiu essa medida à risca, a madeira que ele já tinha cortado e preparado, meses antes da ordem real chegar, era destinada a um casco de proporções diferentes das encomendadas. O resultado foi um navio construído em cima de duas exigências que nunca foram totalmente reconciliadas entre si, o tamanho de casco que o construtor já tinha fisicamente em mãos, e o peso de artilharia que o rei queria empilhar por cima dele, decidido depois que o trabalho já estava em andamento. O rei visitou o estaleiro pessoalmente uma única vez em todo o processo de construção, em janeiro de 1628, meses antes do lançamento, ocupado com campanhas militares em outros lugares da Europa, e sem nenhuma autoridade técnica em construção naval ao lado dele para questionar tecnicamente o que estava vendo. Ele queria o resultado final, um navio imponente, fortemente armado, pronto dentro do prazo que ele mesmo tinha estabelecido. Não estava ali para revisar cálculos de estabilidade, nem tinha, provavelmente, o vocabulário técnico necessário para fazer isso mesmo se quisesse, e ninguém no estaleiro estava em posição de ensinar esse vocabulário a um monarca em plena visita oficial. E Ibertson, talvez o único construtor com experiência suficiente para recusar essa combinação impossível de exigências vindas de cima, não estaria vivo para ver o resultado do próprio projeto, nem para corrigi-lo a tempo. Ibertson adoeceu no final de 1625 e morreu na primavera de 1627, bem por volta da época em que o casco do Vasa foi lançado à água pela primeira vez, nunca chegando a ver o navio completamente pronto, equipado e armado. A supervisão da obra passou para Henrik N. Jacobson, outro construtor holandês contratado no mesmo meio profissional, que assumiu o projeto ainda em andamento no verão de 1626, antes mesmo da morte de Ibertson, mas já em meio às mudanças de escopo impostas pelo rei meses antes. Jacobson não tinha assinado o contrato original. Não tinha decidido o tamanho do casco, nem a distribuição de peso entre os conveses, nem a proporção entre a parte submersa e a parte emersa da estrutura.
Ele estava, na prática, terminando um projeto cujas decisões mais arriscadas já tinham sido tomadas por outra pessoa, meses ou anos antes, sob pressão de um cliente real que não aceitava reduzir as exigências nem esperar por um redesenho completo. Um detalhe técnico específico revela o tamanho da confusão dentro do próprio estaleiro durante esse período de transição. Os operários usavam 4 réguas de medição diferentes durante a construção, 2 calibradas em pés suecos, 2 em pés de Amsterdã, ligeiramente distintos entre si, cada equipe usando o padrão que conhecia melhor, sem nenhuma verificação cruzada formal entre as duas convenções. O resultado prático foi um casco fisicamente mais pesado e mais largo de um lado do que do outro, uma assimetria estrutural sutil, quase invisível a olho nu durante a construção, que nenhum dos dois sistemas de medida, usado sozinho e de forma consistente do início ao fim, jamais teria produzido sozinho. Some a isso um lastro final de aproximadamente 120 toneladas, insuficiente para compensar o peso de 2 conveses inteiros de canhões de ferro, mais as pesadas esculturas decorativas de proa e popa que cobriam boa parte do casco acima da linha d'água. Cada elemento, isoladamente, talvez fosse administrável com algum ajuste. Juntos, empilhados um sobre o outro ao longo de anos de construção sem ninguém recalculando o conjunto do zero, formavam exatamente a receita de um navio que balançava fácil demais para o próprio bem. E antes mesmo da viagem inaugural, quando ainda havia tempo de sobra para corrigir qualquer coisa, alguém teve a chance de ver esse problema com os próprios olhos, não num cálculo de engenharia guardado numa gaveta, esperando ser lido por alguém com autoridade, mas num teste simples, ao vivo, na frente de testemunhas que sabiam exatamente o que estavam vendo acontecer diante delas. No verão de 1628, semanas antes da viagem inaugural, o capitão responsável por supervisionar a construção, Sofrin Anson, organizou uma demonstração de estabilidade para o vice-almirante Fleming, recém-chegado a Estocolmo vindo da Prússia e ainda sem familiaridade direta com aquele casco específico. O teste era rudimentar, mas direto o suficiente para qualquer pessoa presente entender o resultado sem precisar de nenhum cálculo formal. 30 homens correram de um lado para o outro do convés superior, repetidamente, em sincronia, para fazer o navio balançar de propósito e observar como ele reagia ao movimento coordenado. Era, essencialmente, uma versão manual e improvisada de um teste de estabilidade, décadas antes de esse tipo de procedimento virar prática formal e padronizada na engenharia naval europeia, quando ainda dependia inteiramente do julgamento pessoal de quem estava observando o resultado ao vivo. O vice-almirante Fleming interrompeu o teste depois de apenas 3 passagens dos 30 homens, sem deixar chegar a 4ª passagem sequer. Ele tinha medo real, imediato, físico, de que o navio virasse ali mesmo, ainda atracado no porto, na frente de todo o mundo que estava observando aquela demonstração. Não foi uma sensação vaga de desconforto que ele guardou só para si, em silêncio, foi um oficial naval experiente e de carreira decidindo, na hora, em voz alta e diante de outras pessoas, que não valia a pena continuar arriscando nem mais um minuto daquele teste, quanto mais a viagem real semanas depois. Apesar do resultado alarmante, documentado e testemunhado por múltiplas pessoas presentes naquele convés, incluindo o próprio capitão que organizou o teste, nenhuma mudança de projeto foi feita nas semanas seguintes. Nenhum lastro adicional foi carregado a bordo. Nenhuma redução de armamento foi sequer considerada como opção. Nenhum adiamento da viagem inaugural, que já estava marcada publicamente e amplamente esperada por toda a cidade, chegou a ser proposto formalmente por ninguém envolvido. O navio seguiu exatamente como estava construído, sem uma única alteração de projeto, lastro ou cronograma. Semanas depois, no dia 10 de agosto, a mesma instabilidade que tinha assustado um vice-almirante em pleno porto, sob condições controladas, ia se manifestar de novo, dessa vez em mar aberto, sob vento real, e sem ninguém com autoridade para interromper o teste a tempo. Em 10 de agosto de 1628, o Vasa finalmente partiu para sua viagem inaugural, sendo rebocado ao longo da orla leste de Estocolmo com 4 velas armadas. Diante de uma multidão reunida especialmente na costa para ver o novo orgulho da frota real zarpar rumo ao mar, famílias inteiras, curiosos e autoridades locais, todos ali para presenciar o início oficial de uma nova era naval sueca.
Ao passar pelos penhascos de Sodermal, ainda dentro da própria cidade e a poucos minutos de navegação do ponto de partida, uma rajada de vento fez o navio adernar repentinamente para bom bordo, inclinando-se de um jeito visível para qualquer pessoa observando da costa. A tripulação conseguiu estabilizar por um instante, o navio voltou perto da posição normal, e por um momento breve pareceu que nada de grave tinha realmente acontecido. Mas na passagem seguinte, no estreito de Tegelvikin, uma rajada ainda mais forte forçou o navio para o mesmo lado outra vez, só que dessa vez empurrando as portinholas abertas dos canhões do convés inferior para baixo da própria linha d'água. A água invadiu o convés inferior de canhões quase instantaneamente, em seguida, o porão inteiro do navio. Sem lastro suficiente para corrigir o desequilíbrio a tempo, e com as próprias portinholas abertas, segundo a tradição naval da época, exatamente para disparar tiros de saudação em honra à viagem inaugural, um gesto cerimonial que se tornou fatal. O navio não teve nenhuma chance real de se recuperar do segundo golpe de vento. O Vasa afundou rapidamente até uma profundidade de 32 metros, a apenas 120 metros da costa, ainda completamente dentro da Baía de Estocolmo, sem nunca ter alcançado o mar aberto. Aproximadamente 30 pessoas morreram no naufrágio, tripulantes, convidados e familiares que tinham embarcado especificamente para acompanhar a celebração da viagem inaugural, não para enfrentar uma travessia perigosa. O navio mais caro e mais armado que a coroa sueca já tinha construído afundou em menos de 20 minutos, sem nunca ter saído da vista de quem tinha ido assistir o lançamento direto da praia. A mesma multidão que veio celebrar viu, em tempo real, o navio desaparecer debaixo d'água, transformando um dia de festa oficial em um dos maiores desastres navais em tempos de paz que a Suécia já tinha registrado até então. O rei Gustavo Adolfo, então longe da Suécia numa campanha militar em outro canto da Europa, recebeu a notícia por carta e escreveu de volta furioso, exigindo que os culpados fossem identificados e punidos com rigor, afirmando que imprudência e negligência deviam ter sido a causa do desastre. Um inquérito formal foi convocado para 5 de setembro de 1628, quase um mês depois do naufrágio, no Palácio Real, perante um tribunal de 17 conselheiros e oficiais navais reunidos especificamente para apurar responsabilidades. E é exatamente aqui que a história do Vasa se torna ainda mais desconfortável do que qualquer um dos outros episódios que este canal já contou até agora. Na ponte de Tacoma-Narrows, o problema de fundo era ignorância genuína sobre um fenômeno aerodinâmico que a ciência da época simplesmente não tinha vocabulário técnico para descrever com precisão. No Challenger, o aviso existia em papel, testes documentados, memorandos internos, uma ligação telefônica gravada na véspera, mas era abstrato o suficiente para alguém sentado numa sala de reunião conseguir chamá-lo de inconclusivo sem que ninguém pudesse contestar na hora. Aqui não havia nada de abstrato, nada de papel para reinterpretar depois. Um vice-almirante experiente viu, com os próprios olhos, o navio balançar de um jeito perigoso o suficiente para temer que ele virasse ainda atracado. Teve tanto medo que interrompeu o teste na própria hora, na frente de testemunhas. E mesmo assim, nas semanas seguintes, ninguém mudou uma única prancha do casco, um único canhão de posição, ou um único dia da data já marcada para a viagem inaugural. Durante o inquérito, a tripulação sobrevivente culpou os construtores pelo projeto mal feito, os construtores culparam a tripulação por erros de operação, e culparam também o já falecido Ibertson, que não podia mais se defender nem esclarecer suas próprias decisões. O construtor Jacobson testemunhou perante o tribunal que tinha construído exatamente como Ibertson havia orientado antes de morrer, e que Ibertson, por sua vez, seguia a especificação que o próprio rei já tinha pessoalmente aprovado meses antes. Arendite de Groot, quando perguntado diretamente pelo tribunal por que o navio tinha afundado, respondeu, segundo o registro da época que sobreviveu até hoje, só Deus sabe. Ao final de tudo, ninguém foi formalmente punido. A culpa recaiu, na prática, sobre um homem que já estava morto havia mais de um ano e não tinha absolutamente nenhuma forma de se defender das próprias decisões. O mais revelador de tudo, talvez, seja isto. Quase 400 anos depois, entre 2007 e 2011, engenheiros usaram varredura laser de altíssima precisão para medir o casco recuperado do Vasa, milímetro por milímetro, reconstruindo digitalmente cada curva da estrutura original.
A conclusão foi que nenhuma mudança estrutural importante tinha sido feita durante a construção original em relação ao que já se sabia, mas que o centro de gravidade do casco estava, de fato, alto demais em relação ao ponto de flutuabilidade, exatamente como a intuição do vice-almirante já tinha sugerido em 1628. Em outras palavras, a ciência moderna levou quase 4 séculos inteiros para confirmar, com instrumentos de precisão que ninguém no século XVII poderia imaginar, exatamente o que um único oficial naval já tinha sentido no próprio corpo, em poucos minutos, só de observar 30 homens correndo de um lado para o outro de um convés de madeira. O navio permaneceu submerso por 333 anos, praticamente esquecido fora de referências históricas dispersas. O arqueólogo amador Anders Franzen localizou os destroços em 1956, usando uma sonda de amostragem por gravidade que ele mesmo construiu artesanalmente, depois de anos pesquisando registros históricos e mapas antigos sobre onde exatamente o Vasa poderia ter afundado dentro da baía. Mergulhadores passaram os 2 anos seguintes escavando 6 túneis inteiros por baixo do casco, cavando na lama fria e escura do fundo da baía, só para conseguir passar cabos de aço de sustentação por baixo da estrutura sem danificar a madeira que, surpreendentemente, tinha se preservado quase intacta ao longo de séculos. O navio foi erguido em uma série de 18 içamentos distintos, feitos com cuidado extremo entre agosto e setembro de 1959, saindo dos 32 metros originais de profundidade para 16 metros, um estágio intermediário antes da operação final. O içamento definitivo começou em 8 de abril de 1961, e na manhã de 24 de abril daquele ano, o casco inteiro do Vasa finalmente rompeu a superfície da água pela primeira vez em 3 séculos e meio, um momento que reuniu multidões e cobertura internacional, quase como um espelho distante da própria multidão que tinha visto o navio afundar em 1628. Mais de 1.300 mergulhos foram realizados ao longo de toda a operação de resgate, sem nenhum acidente grave registrado, uma operação de engenharia moderna praticamente tão delicada e meticulosa quanto o próprio erro de projeto que ela estava corrigindo, 4 séculos depois. Hoje o Vasa está preservado e exposto por inteiro no museu que leva o próprio nome do navio, em Estocolmo, um dos cascos de madeira mais completos e mais estudados de toda a história naval mundial, precisamente porque afundou intacto, devagar o suficiente para não se despedaçar contra o fundo, e cedo o suficiente na própria viagem inaugural para nunca enfrentar o desgaste normal de décadas de uso real no mar aberto. Paradoxalmente, o mesmo defeito de projeto que condenou o navio em 20 minutos é, hoje, a razão pela qual pesquisadores conseguem estudar um navio de guerra do século XVII quase completo, algo praticamente impossível com qualquer embarcação que tenha efetivamente sobrevivido décadas de serviço militar normal. Coloque os 3 episódios que este canal já contou lado a lado e um padrão incômodo começa a aparecer com bastante clareza. Uma ponte cujo mecanismo exato de falha ninguém sabia calcular direito, mesmo depois de assistir ao colapso em filme. Um foguete cujo aviso técnico ficou preso em documentos, memorandos e reuniões, reais, datados, assinados, mas ainda assim fáceis demais de descartar coletivamente como inconclusivo quando o cronograma pressionava. E agora um navio de guerra cujo aviso não era nem documento, nem cálculo escrito em lugar nenhum, era um vice-almirante experiente, literalmente vendo a estrutura balançar de forma perigosa diante dos próprios olhos, com medo suficiente para mandar parar o teste na própria hora, na frente de testemunhas. O Vasa nunca teve a chance que o Challenger teve, de pelo menos deixar um documento assinado, datado e arquivado provando formalmente que o aviso tinha existido antes do desastre. Mas também não precisou de documento nenhum para que o aviso fosse real, bastava perguntar ao vice-almirante que interrompeu o teste com as próprias mãos, tomado de medo genuíno, semanas antes de 30 pessoas morrerem afundadas a apenas 120 metros da costa, na frente de uma multidão inteira que tinha ido só para celebrar. 3 formas completamente diferentes de aviso, separadas por quase 4 séculos de distância entre elas. 3 resultados praticamente idênticos. Isso sugere algo bem mais desconfortável do que simplesmente dizer que faltou informação técnica em qualquer um dos 3 casos, porque em pelo menos 2 deles, a informação claramente não faltava. Sugere, na verdade, que a forma exata como um aviso chega, um cálculo complexo demais para o público leigo entender, um documento arquivado entre outros 1000 documentos, ou até uma demonstração ao vivo assustadora o suficiente para interromper um teste na hora,
Importa muito menos do que normalmente se pensa. O que realmente decide, no fim das contas, é se existe alguém em algum ponto da cadeia de comando disposto a pagar o preço de ouvir aquele aviso a tempo, mesmo quando ouvir custa dinheiro já gasto, cronograma já anunciado, ou o orgulho de um projeto que uma autoridade poderosa já apresentou publicamente como certo. Vale lembrar que essa mesma pergunta continua tão válida hoje quanto era em 1628, em qualquer estaleiro de foguetes, ou qualquer obra de engenharia grande o suficiente para que um aviso precise atravessar várias pessoas antes de chegar a quem decide. Da próxima vez que este canal contar outro desastre, vale a pena perguntar, desde o início, alguém já viu isso vir? E se viu, o que aconteceu com esse aviso pelo caminho?